Bom dia, graças a Deus, que bom estarmos aqui juntos. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, aqui estamos nós, né? Juntos nessa manhã e graças a Deus nós vamos estar enviando os convites agora, né? Já estamos aí postando os links e em nome de Jesus o Senhor vai nos dar vitória. Bom dia, irmã Lucinha, paz do Senhor, tudo bem? Bem-vinda neste domingo maravilhoso, né? Estarmos aí juntos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar com um assunto muito importante, muito bom e que vale a pena nós estarmos juntos aí nesta, amém? E estou já mandando os convites aqui para algumas pessoas e Deus vai nos dar vitória grandemente, né? Graças a Deus. Deus tem coisas maravilhosas para fazer para nós aí. Pode ter certeza, muitas vidas vão ser abençoadas aí em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso e muitas vidas vão ser alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Graças a Deus. Que você tenha um domingo maravilhoso, um domingo de bênção e que você possa ser alcançado aí pelos favores do nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que todas as sortes de bênção do nosso Deus possa te alcançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós temos um culto maravilhoso aqui às 10h30. Nós queremos convidar aí todos vocês para participar conosco, amém? E esta manhã nós vamos estar aqui aprendendo, né? Falando, comentando aqui sobre o ministério de Eliseu, os grandes milagres que Deus usou ele, e o nosso Deus continua fazendo milagre, né? Deus usou este profeta, Deus usou este homem, e ele também pode me usar você, usar todos quantos queiram, todos quantos se disponibilizar, se entregar para que ele possa nos abençoar e nos capacitar, né? Aqui nós temos o texto bíblico em 2º livro de Reis, capítulo 3, versículo 5 a seguir. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e diz: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse:
assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais, e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregarei ele e os moabitas nas vossas mãos. Amém. Graças a Deus. Né? Nós temos aqui uma abordagem muito importante, muito interessante sobre o ministério de Eliseu, que também foi marcado com muitas experiências extraordinárias, muitas coisas grandes e maravilhosas. Então, ali o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse uma gota de chuva, e a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Então, nesses três eventos, nesses três fatos, está a evidência muito clara de fé, de obediência e, acima de tudo, a poderosa unção de Deus que estava sobre a vida do profeta Eliseu. Amém? Então, é muito bom. Vamos estudar esses milagres, vamos aprender, vamos ver que lições preciosas eles trazem aqui para nós. Isso é muito importante, né? Muitíssimo importante. Nós vemos aí o livramento sobre os três reis e seus exércitos, né? Reis bons e reis maus. Nós vemos que nesse período de reino, né, dividido, houve essa alternância. Às vezes levantava-se um rei de um coração mais bondoso, de um homem mais de temor a Deus, e de repente levantava-se um mau. Então havia essa alternância de bons e maus reis. Essa bondade não leva em conta apenas o modo como eles administravam, né, ou como eles lideravam o povo, mas sim, como eles se relacionavam com Deus. Quando fala nesse aspecto de bons reis e maus reis, está abordando, está se destacando com relação à sua conduta, o seu testemunho, o seu relacionamento com Deus. Então, ao se referir a um determinado rei como mau, aqui o autor do livro de Reis está dizendo que esse rei, ele marca, ele se destaca pela sua impiedade, pela sua incredulidade, pela sua desobediência e pelo seu desprezar a Deus em seu culto, em seu serviço, em sua adoração, né? Mas, pelo contrário, ele promovia uma adoração, um culto pagão diante de Deus, né? Para ofender a Deus, vamos dizer assim. Deus abençoe, bem-vindo, irmão Leandro Mariano Cordeiro. Um bom dia a todos aí da família Cordeiro. Deus abençoe maravilhosamente. E bom dia, irmã Rafaela. Aqui estamos, né, nesta manhã para compartilhar essas experiências. Então, estes reis que se destacavam como bons ou ruins, isso está se relacionando ao aspecto de se ele servia a Deus ou não. Se ele servia a Deus ou não, certo? Então nós vemos que 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor, filho de Acabe, né? E Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. Então, tinha uma continuidade geracional corrompida e perversa, que era o filho de Acabe.
Já outro, Josafá, que considerado como um excelente monarca, em razão de promover o culto a Deus, a adoração a Deus, o serviço no templo, né, ao verdadeiro templo. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Aqui os edomitas estavam debaixo do poder de Israel. Então o rei de Edom, lembrando que os edomitas, o povo de Edom, é a origem, é a geração de Ismael, filho de Abraão, com a sua serva, com a sua escrava, Agar. Então, os edomitas, como era vassalo, era uma colônia, vamos dizer assim, de Israel, ele também participava desse grupo, dessa unidade. O reino do norte, o reino do sul. O reino do norte liderado pelo Jorão, filho de Acabe, e o reino do sul liderado por Josafá. Jorão, um ímpio, né, um idólatra, e Josafá, um homem que promovia o culto a Deus, que estava sempre exercendo e levando o povo a exercer a fé. Amém? Então, e por outro lado, o rei de Edom, que era vassalo de Judá, que somava, né? O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, né? Dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Era aquele domínio, né? E impunha. Aí até um certo ponto, quando o rei não tinha estrutura de guerra, ele ficava ali debaixo da autoridade de outro, pagando imposto, sob a influência do governo, né, que colonizou, está dominando como vassalo e tudo mais. Mas a partir do momento que ele tem uma estrutura de riqueza, de exército, de pessoas, ele se levanta, ele se rebela, né? E isso era o que estava acontecendo. E eles, quando tinha dinheiro, eles contratavam outros exércitos, outros povos para lutarem juntos, para sair daquele jugo, né, daquela opressão. Então nós vemos aí a palavra do profeta Eliseu como se cumpriu. Aqui em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que haveria abundância, né, de água, ao ponto de alagar aquele vale de uma maneira milagrosa. Então, toda aquela região sem vento, sem nuvem, sem fontes, não sei de onde, mas Deus os abasteceram com água abundante, né? Então, aqui, Deus não só dava a eles ali a abundância, a provisão de água, mas também davam a vitória sobre os moabitas, né? Sobre os moabitas. Muito bem, vejamos aqui Eliseu, onde Deus usa ele em outro milagre. O primeiro milagre foi nessa guerra dos 3 reis, quando eles se unem para guerrear aí contra os moabitas, certo? Então, neste momento, há uma provisão de Deus. Eles estavam dentro de um vale, eles não tinham água para abastecer, para alimentar o povo, para suprir o povo, né, para atender as necessidades do gado, do rebanho, do exército, de toda aquela estrutura. E aí foi onde que houve a intervenção de Deus através do profeta, e a água mina naquele vale de uma maneira sobrenatural, que tudo ali é alagado com a abundância da ação sobrenatural de Deus, através da ministração da palavra do profeta. Deus, ele faz jorrar água, né, aí em lugar seco. Isto é uma grande experiência nas nossas vidas, sabendo que por mais difícil, por mais impossível, não há nuvem, não há um vento, não há nada que favorece o derramar de Deus,
mas quando Deus quer fazer acontecer, Ele tira do nada e faz. Amém? Este é o Deus maravilhoso que nós servimos. Vejamos aqui outro exemplo maravilhoso, é com relação ao azeite da viúva. Estamos aqui com três fatos, com três experiências maravilhosas, por parte aqui do profeta Eliseu, certo? Então, nós vemos aqui a ação e o cuidado de Deus. Que coisa maravilhosa! Eliseu, ele aumenta o azeite da viúva. Vejamos a situação das viúvas em Israel. Olha, em qualquer lugar, situação de viúva não é fácil. Em qualquer situação, é um desafio muito grande. Também que hoje tem a cesta do governo, tem a provisão, né? Aí de uma possível aposentadoria para ajudá-las. Mas naquela época não tinha nenhum apoio, nenhum recurso do governo. Mudou muito o nosso tempo, né? Então, vejamos aí, a vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, né? Pois nós vemos aí que as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover o sustento, né? Hoje nós temos uma época onde, só atender aqui uma emergência, né? Então, mas nós temos aqui uma realidade totalmente diferente, onde hoje as mulheres têm uma estrutura de vida, hoje as mulheres podem ter uma vida independente, de trabalho, produzir. Então, toda essa mudança no decorrer dos séculos, então a realidade hoje é diferente. Mesmo que em alguns lugares ainda, em algumas culturas, em lugares mais paupérrimos, ainda talvez as mulheres vivem muito na dependência dos seus maridos. E é o caso da viúva aqui, de um dos discípulos dos profetas de Israel. Então, quando o seu esposo vem a falecer, a mulher ficou numa situação muito complicada, muito difícil, né? Aqui faltou suprimento, faltou recurso, falta alimentos, e além de faltar os recursos, o marido muitas das vezes deixa uma dívida, e foi o que estava acontecendo na vida desta mulher, e ela tinha aí um grande dilema com relação a essa dívida, que a opção que ela tinha, além de não ter alimento, ela teria que ceder, né, a seus filhos aí, para ser vendidos, para ser comercializados como escravo e pagar a dívida. Mas acontece que Deus ouviu o clamor desta mulher, Deus viu a situação desta mulher. Então, por mais difícil que vivemos numa situação crítica, difícil, impossível, talvez sem nenhuma probabilidade, nenhuma chance, ou no fim do túnel, talvez possamos estar assim, mas não podemos levar em conta os olhos do nosso Deus. Seus olhos estão voltados para aqueles que o temem. Seus olhos estão abertos, contemplando. Seus ouvidos não estão tampados para que não possa nos ouvir o nosso clamor, né? E com certeza absoluta, em nome de Jesus, quando nós clamamos, nós pedimos, nós temos resposta de Deus. Absolutamente verdade, né? Então, ali Deus ouviu o clamor dessa viúva e imediatamente Deus entrou em providência, em recurso em favor dessa vida, né? Nós vemos o
que ela possuía? Ela possuía apenas aí uma botija de azeite. E aparentemente não muita coisa. Aparentemente muito limitado. E depois do profeta ouvir, tomar conhecimento, saber do que a mulher possuía, do que ela tinha, né, e a situação ela estava passando, ela estava enfrentando, e o profeta disse a ela que ela pudesse, naquele momento, buscar junto às suas amigas, aos seus vizinhos, vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas. E que depois que tudo isso acontecesse, fechasse a porta da casa, entrasse para dentro, porque ali haveria algo de Deus, haveria algo sobrenatural de Deus. Então, e ali a ordem do profeta é que ela pegasse aquele pequeno recipiente, aquele pequeno vaso de azeite que ela possuía, ia derramando nos grandes vasos, nos grandes recipientes, em todos aqueles vasos que ela conseguiu, ela alcançou ali por parte da sua vizinhança, dos seus amigos. E assim ela procedeu, né? Ela começou a colocar, né? Até que todos aqueles demais recipientes, vasos ali, pudessem ficar cheios. E ela obedeceu, ela atendeu a ordem do profeta. Talvez a princípio seria assim um ato de loucura, assim, mas para aí, Eliseu, não estou entendendo nada, né? Talvez ela poderia até estar questionando a ordem da parte do profeta em relação ao que deveria ser feito naquele momento. Ok, muito bem, né? Então nós vemos aqui uma atitude de obediência, isso é muito importante, e assim ela fez. E quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou, e ela foi bem abastecida, ela foi bem suprida, de uma tal maneira que ela usou todo aquele material, todo aquele azeite que foi multiplicado, teve aquela multiplicação, e ela pôde vender, colocar no mercado, né, e vender, e com o dinheiro de todo aquilo que ela vendeu, ela pôde quitar a sua dívida com o credor, e ainda do restante usar para o sustento da sua casa, para a sua família, de tudo aquilo que sobrou. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que não mudou. Deus não muda, né? As suas palavras não mudam, as suas palavras são as mesmas eternamente, né? Passe o mundo, passe o céu, mas as palavras de Deus não hão de passar. Jesus é que diz. Então, as palavras dele são eternas. A ação de Deus, esse Deus maravilhoso, continua trabalhando nas nossas vidas da mesma maneira. Então, nós vemos aí algo que se destaca nesta família. São 3 pontos importantes. Primeiro, é fé, né? Segundo, é a obediência. E terceiro, a unidade nesta família. São coisas que não pode faltar dentro do lar. Coisas que não pode faltar dentro da família. A fé, vamos lá comigo? A fé, a obediência e, né, a unidade. Sermos pessoas de fé, de confiança, sermos pessoas obedientes à ordem e à palavra de Deus e sermos, né, unidos. Então, nesse processo do milagre, da multiplicação, certo? Que ocorre dentro dessa família, desse lar, isso aí são ingredientes necessários para o acontecer, para a realização das bênçãos divinas, para que elas sejam abundantes, superabundantes na vida daqueles que o creem, daqueles que confiam nele, né? Muitas vezes
os milagres deixam de acontecer, mas pode ter certeza que os milagres do Senhor, ele acontecerão a partir desses princípios, né? Isso é muito importante. Então, é muito precioso quando nós unimos, né? Nós nos integramos em um propósito de coração, de fé, de obediência. Aqui é uma lição que Deus nos ensina, o princípio do trabalhar, do usufruir, de usar aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos concedido. É muito bom quando nós trabalhamos, usamos aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos concede. É fantástico, não importa a quantidade, não importa se é muito, se é pouco. Deus transforma, Deus realiza milagre de uma maneira extraordinária. Então, aqui nós vemos as palavras do profeta ao orientar esta mulher, ao pedir a ela que providenciasse os recipientes, os vasilhames, os vasos, né? E ali o profeta pediu que fechasse a porta, né? E o profeta orientou a ela o que deveria ser feito, o que deveria ser realizado. Quer dizer, dentro daquele contexto ali, havia uma intimidade com Deus, havia o desenvolver de uma fé, e nós vemos que toda aquela família se mobilizou, se integrou àquilo que o profeta estava ministrando, estava falando na vida deles. Amados, é muito lindo, é muito bonito quando a família ela está unida em um só propósito. Quando a família soma, né, a sua fé, soma os seus esforços, soma os seus valores, os seus princípios de obediência, de submissão, de intimidade com Deus. Quando tudo isto é somado, o acontecer de Deus é real e verdadeiro. Em nome de Jesus. Deus sabe todas as coisas. Deus aqui nos mostra, nos revela que Ele se agrada de uma família que está aí unida em torno de um ideal sagrado, de um propósito sublime, de um propósito que agrada a Ele. É muito bom, é isso que nós precisamos. Estarmos juntos, estarmos somando no reino de Deus, somando no reino espiritual, mas não sermos negligentes, não sermos vacilantes, desprezando, né, aquilo que Deus quer fazer. O outro milagre que nos chama a atenção é aqui a morte que havia na panela. O mal sempre nos cerca, sem sombra de dúvida. Nós estamos cercados pelas coisas ruins, mas nós, através da nossa vida, nós fazemos a diferença. Nós podemos destacar aqui neste milagre, nesse exemplo de milagre, a escola de profeta. Ali onde os filhos ou os discípulos dos profetas, eles estavam ali estabelecidos em Betel, Jericó e Gilgal. Então havia essas escolas de profetas. Vamos imaginar assim um seminário, né? Onde eles estavam ali para aprender, para estudar a palavra, ser instruído pelos profetas. Essa escola de profeta não quer dizer que eles estavam ali sendo treinados para profetizar, não, viu? Tenha muito cuidado com isso aí. Mas ali eles estavam ali todos prontos, unidos e buscando um aprendizado e compreensão da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, né? Eles estavam exclusivamente dentro de um relacionamento então eles estavam sempre juntos no aprendizado, no crescimento, na maturidade, e para que eles pudessem desenvolver um trabalho que agradasse a Deus, né? É muito bonito, porque eles sendo preparados, instruídos, eles saberiam como lidar com o povo, como lidar com as pessoas, como orientar as pessoas, porque a influência idólatra era grande, a propagação da idolatria, Satanás não, como diz, não perdia tempo,
né? E gradativamente, através de algum rei mau, como eu já citei no começo, sobre este rei mau. O que é esse rei mau? Esse rei mau é a sua incredulidade, a sua impiedade, a sua falta de compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com o culto a Deus, com o verdadeiro sacrifício, mas conduzia e levava o povo à prática da idolatria. Então a escola de profetas moldavam homens, preparavam homens, né? É isso faz parte. Até hoje nós precisamos de homens e mulheres serem instruídos, preparados, né? na palavra de Deus, instruídos na palavra. Por isso que a igreja sempre prezou, sempre procurou implantar a escola bíblica, né? A escola dominical. Ela forma homens e mulheres para ser bênção no reino, né? Isso é muito importante. Então, é onde que nós ficamos deveras, né, preocupados com a formação do nosso povo. Porque, caso contrário, as inovações, as mudanças, os pensamentos modernos, a influência do novo tempo, da nova era que nós vivemos, isso compromete as nossas novas gerações, certo? Então, vamos estar aí voltados para a palavra de Deus. Isso é muito bom você estar aqui nesta manhã. Parabéns pelo seu esforço, pelo seu desejo de ouvir a palavra, aprender na palavra de Deus, porque isso traz maturidade, isso traz instrução, isso molda o seu caráter cristão, a sua vida com Deus, e você se torna uma pessoa instruída, habilidosa, preparada, consciente na palavra do Senhor, para que você seja um porta-voz de Deus, para que você possa compartilhar com as pessoas a respeito da salvação, o agir, os milagres de Deus, como Deus faz, para que você não seja sufocado, né, com más conceitos, más conselhos, más palavras, influência ruim de pessoas que não conhecem a Deus. Ele está certo, ele vai te oferecer aquilo que ele sabe, e da mesma forma você vai oferecer para ele aquilo que você sabe das coisas de Deus. Amém? Então nós vemos aí que havia essa escola de profeta. E ocorre um incidente muito interessante ali, naquela escola de Gilgal, onde Eliseu, ele ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. E provavelmente pela falta de conhecimentos sobre plantas, diante da escassez de alimentos, nós vemos que o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno, né? Preparava ali uma sopa, né? Uma sopa saborosa. Você gosta de sopa? Então, ali o profeta pediu que um dos seus servos preparasse ali uma sopa de legumes, né? E naqueles legumes havia algo ali que era venenoso, muito perigoso, né? E a comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: a morte na panela, a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou ali no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Oh, que maravilha! Houve uma intervenção de Deus em favor daqueles estudantes ali de teologia, aqueles filhos dos profetas, né? Estavam ali, os alunos, formando, preparando, estudando, e principalmente numa oportunidade tão agradável, com a presença do profeta Eliseu. Que honra, né? Que estava sendo dado a eles ali, a presença de Eliseu. E Eliseu pediu que fosse preparado ali aquela sopa, né? E lamentavelmente, por um incidente, por uma atenção que faltou por parte daquela pessoa, ao utilizar um ingrediente que ele não tinha conhecimento, o qual aquele ingrediente ele era muito perigoso, ele era venenoso e poderia ter causado ali uma tragédia naquela escola de profeta.
Mas quando eles perceberam que havia naquele escaldado, naquele caldo, aquele ensopado ali, chame como você queira, então ali, epa, tem morte aqui, tem coisa que vai nos matar aqui nesse ensopado. E aí foi quando eles perceberam que aquela sopa foi preparada, não só com coisas boas, mas com coisa ruim também. Temos que ter cuidado com a mistura, certo? A mistura, ela compromete a nossa vida, pode gerar morte. A morte na panela. Essa panela é a nossa vida, né? Não funciona. Temos que usufruir, lançar mão só de ingredientes que traz saúde à nossa vida espiritual. Quando nós adicionamos algo ali que não é saudável, pode gerar morte espiritual, certo? Então, o profeta toma aquela panela, né? E ele ali pediu um pouco de farinha, adicionou naquele escaldado ali, naquela sopa, e orou, abençoou e só pode servir. Esse pepino silvestre venenoso, essa planta venenosa que está aqui, ela foi transformada em algo saudável e muito bom, né? Deus sabe como fazer, Deus sabe como realizar. Nós vemos aqui exemplo desses 3 milagres, da ação de Deus, que tudo nós percebemos que há uma intervenção muito grande da parte de Deus, mas que também há a participação humana. O homem é presente, ele faz parte, né? Nós vemos que os milagres que Deus está sempre fazendo, realizando, sempre tem algo relacionado na cooperação do homem para o realizar de Deus, certo? Isso é muito lindo. Quando nós contribuímos, quando nós fazemos parte desse processo maravilhoso dos milagres do nosso Deus na nossa vida. Deus tem compromisso com pessoas de fé, com pessoas obedientes, né? Pessoas que têm realmente um princípio de obediência para que o milagre possa vir a acontecer. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Que Deus possa te abençoar ricamente nesta manhã, que você possa desfrutar dos milagres de Deus. O nosso Deus é Deus de providência, é Deus de sobrenatural, né? É Deus do sobrenatural. Deus é que faz. Deus, ele estende as suas mãos com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu favor, e saiba de uma coisa, que o agir de Deus, né, ele está em harmonia com as nossas atitudes, né, de unidade, de fé, de confiança, de serviço, de obediência. Então o agir de Deus está relacionado com todas as nossas atitudes. Em nome de Jesus, o nosso Deus, ele tem coisas grandes e maravilhosas para fazer em nossas vidas. E ele está aguardando as nossas atitudes para fazer, para realizar, para com que o milagre aconteça nas nossas vidas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Saiba que Deus, ele quer te usar, a mim, a você, e ele quer a sua cooperação, a sua presença, a sua participação, né, em todo o realizar dele em nós. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Este é um ensino maravilhoso que nós aqui compartilhamos nesta manhã, através dessa live, que é edificando com a palavra de Deus, o Sunday Morning, né? Nós chamamos de Sunday Morning porque todos os domingos de manhã nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, juntos, compartilhando, vivendo este momento maravilhoso da parte do nosso soberano Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um ótimo domingo. Contamos com a sua presença, com a sua participação.
aqui no nosso culto hoje, às 10h30, começa o nosso culto. Amém? Já estamos aqui na igreja, estamos com o cafezinho pronto, os pães estão na mesa, aguardando os irmãos para momentozinho ali de comunhão, juntos tomar um café e logo chegar para o santuário, participando do nosso maravilhoso culto. A você que não colocou nenhum comentário, mas não sei qual é o seu nome, não sei quem é você, mas que você está participando, você é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu apoio, obrigado por vocês estarem juntos. Que bom estarmos aprendendo a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para promover nenhuma programação, mas para promover a palavra de Deus na sua vida, o ensino da palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo domingo, né? Próximo domingo estaremos aqui juntos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.